pouquinho, mas já já a gente acostuma. Bom, a gente está essa semana na Parashá Bo, livro Êxodo, né, que conta a história do povo judeu no Egito, mais precisamente quando o povo já está muito numeroso e começa a amedrontar o faraó. Bom, a gente precisa lembrar um pouquinho, vou colocar, né, assim, numa perspectiva da história. O povo se dirigiu para o Egito lá nos tempos de Jacó, né, quando o filho dele, né, o José, foi vendido pelos medianitas, ele foi meio que colocado como outsider ali pelos irmãos, e ele vai se tornando cada vez mais importante, né, foi preso, mas acabou ficando muito importante, porque conseguiu, né, interpretar os sonhos do faraó, e ele conseguiu ver o que ninguém conseguia ver, e isso foi dando cada vez mais poder para ele. Um poder pelo reconhecimento das virtudes, né, e que garantiram ao povo egípcio e todos aqueles povos que viviam ali no entorno do Nilo uma prosperidade, uma vida confortável, né, e fértil, como era a vida próxima ao Nilo. Mas esses anos se passaram, né, foi uma geração de faraó que estava muito longe de José, e não se lembrava desses feitos, obviamente, só ficou muito preocupado e assustado com o crescimento daquele povo, e começou, como é uma política assim, né, desse tipo de um ditador ali que quer oprimir, vamos então começar com essa política aí de extermínio disfarçada, mas não é bem disfarçada, vamos matar e vamos ordenar que os filhos homens sejam mortos, meninos. E dá ordem depois para as parteiras num levante disfarçado feminista, acho que estão no primeiro levante aí, que se negam a fazer isso, e quando são inquiridas aí pelos egípcios, dizem que não, que são as mulheres que têm filhos muito rápido e elas não têm acesso. Enfim, elas conseguem ajudar. Mas, assim, de alguma forma, essa semana isso me tocou um pouco também, pensar nisso, né, a gente olhando para essas questões que estão acontecendo com os povos originários, né, com os Yanomamis, etc. A gente fica pensando como essa política de extermínio está tão presente nos nossos dias, vendo essas crianças com esses problemas todos. Mas isso aqui é uma outra conversa, mas eu acho que é importante a gente sinalizar que isso não é tão distante da gente, isso está aí, a gente convive com essas ideias, né, muito presentes até hoje. Bom, a gente tem, então, nessa Parashá, aqui, tanto na Parashá da semana passada, assim, a história, né, de Pêssar. A gente está contando, né, a história que a gente lê na Agadá todos os anos. Agadá vem do verbo leagid, que é contar, é a história que precisa ser contada, e que nessa Parashá está escrito a mitzvah, o mandamento de contar a história de Pêssar todos os anos. Deus aqui faz um spoiler. Antes de terminar as 3 pragas, ele já conta que vai ter que ser contado todos os anos, de geração em geração, a história da saída do povo judeu do Egito, e que vai ter uma festa dos pães ázimos, de 7 dias só comerão pães sem leveduras, e essa é um spoiler que ele já vai dando aí esse mandamento, né, para dizer realmente que foi ele, com uma mão forte, que tirou o povo da escravidão. Então, nessa Parashá, a gente tem as 3 últimas pragas, que são os gafanhotos, que destroem toda a comida, os vegetais, etc., né, que comem tudo. A escuridão, que é uma escuridão muito severa, parece que 3 dias era um breu, tão breu que ninguém conseguia se movimentar, não conseguiam enxergar uns aos outros. E, finalmente, a morte dos primogênitos. Mas eu vou chamar a atenção hoje, né, fiz esse breve resumo, mas o que eu queria chamar a atenção, que eu acho que me tocou muito de trazer essa semana, né, cada ano a gente meio que foca em alguma coisa, mas que é justamente o início da Parashá, que é Bo. A Parashá começa com Bo el Paró. A tradução normalmente se faz, vai ao faraó, vou endurecer o coração dele, que é uma outra coisa também que me chamou a atenção. A gente sempre acha que o faraó é o mal, mas ali tem um processo que Deus vai endurecendo o coração do faraó.
Mas a tradução real é venha, venha ao faraó, que eu endureci seu coração. E aí, lá, fazendo uma referência para achar ler lerá em Gênesis, quando Deus fala a Abraão, vá a si mesmo, ler lerá, vá a si. Tem essa coisa que a gente sempre trabalha, né? Vá a si mesmo. É um movimento de você, assim, de interioridade, né? E aqui venha, venha ao faraó. E aqui temos uma analogia, como se o faraó fosse esse coração endurecido, né? Visite esse coração endurecido. Mas o que seria isso? Lembrando que cada praga, Deus diz, né? Cada praga ele diz que vai endurecer. O Daniel, na semana passada, falou de vários verbos que são usados, endurecer, enrijecer, ou fazer ficar pesado o coração do faraó, para que ele não cedesse. Ele cedia parcialmente, mas não cedia integralmente. E, ao contrário, ele acabava se fortalecendo. Até que finalmente, a morte dos primogênitos, quando ele ordena e libera o povo de sair do Egito. Mas logo se arrepende. Então, eu vou falar um pouquinho desse endurecimento, né? Sempre eu me pergunto a diferença que pode existir entre ser persistente, ser teimoso, ser rígido. A gente pode falar dos nossos corações, se perguntar, que eu acho que é uma auditoria que a gente se faz, onde é que a gente é rígido, quando é que a gente é teimoso e quando a gente é persistente, né, perseverante. O que em nós é resistente a mudanças? Quantas vezes nos propomos a fazer algo, sabemos o melhor, mas nossos velhos hábitos simplesmente não nos deixam, né? A gente não consegue. A gente poderia dizer que os nossos hábitos são como uma forma de escravidão? Nossos hábitos são tão fortes que a gente está preso e nem sabe que está? Eu, pelo menos, admiro muito quem consegue mudar os hábitos com facilidade. Por exemplo, se o médico diz uma coisa que é ruim, por exemplo, tira o sal da sua vida, não pode comer sal, e você tira. Minha sogra era assim, né? Ela era obediente, ela fazia, não pode isso, ela simplesmente tirava. Eu falava, meu Deus, ela consegue, que coisa incrível. E eu sou de uma família que gosta de uma boa mesa. A minha mãe, Zirronon Lebrahá, fazia burrecas como ninguém, participou até de um concurso no Midrash, foi premiada. E eu poderia estar fazendo qualquer dieta, qualquer mudança de planos de alimentação. Eu chegava na casa dela, se tivesse burrecas no forno, com aquele cheiro, não havia nada, não havia não havia o que me segurasse. Eu só parava depois de umas 2 ou 3 básicas, assim. Eu tinha um coração fraco, tenho pouca, né, rigidez, sou facinha, né? É interessante que clalá em hebraico, né, é uma maldição, mas tem a palavra fácil dentro, né? Aquilo aqui é uma maravilha, mas me tirava de um propósito. Sou escrava de burreca. Eu já falei, não adianta, burreca é uma escravidão. Na paraxá passada, em Vaerá, Moisés se apresenta ao povo dizendo que sairão do Egito e da escravidão, mas o povo não escuta. Está escrito, não escuta. A situação era ruim, mas era conhecida. Difícil sair do lugar disfuncional, porém conhecido, né? Podemos estar muito massacrados e enfraquecidos para acreditar que podemos mudar. Mudança exige uma força, exige resiliência e uma recompensa. Uma coisa também é você querer mudar. Por exemplo, você se matricula na ginástica, agora eu vou começar. Paga aquele plano 12 vezes e não vai. Você adere ao plano, mas não tem uma aderência de mudança de rotina de fazer aquilo. Tem uma diferença entre adesão e aderência. Como é que você realmente cola numa coisa nova? Como a gente é resistente a mudanças, por mais que elas estejam racionais na nossa cabeça. Então, a gente está verdadeiramente mergulhado nessa guerra interna de caminhar e ficar paralisado. Assim como o povo ficará diante do Mar Vermelho. Medo, impotência, vontade de voltar. Somos resistentes a mudanças. Até que um começa. Aí
todo mundo vai e adere. Os hábitos se infiltram no nosso dia a dia por modelos, pela nossa família, pelo que a gente aprende na escola. A gente vai introjetando sem saber que aquilo ali está se tornando um hábito, né? Se forem bons, uma maravilha. Se forem hábitos legais, fantástico. Mas se forem ruins, a gente está perdido, porque para mudar é muito difícil. Tem que ser muito perseverante. Ou passar por uma situação como o faraó, um breaking heart. Ali, o coração do faraó quebrou quando ele perdeu um filho. Quantas vezes na nossa vida a gente só consegue alguma posição diferente quando a gente tem uma situação limite? Uma doença, alguma coisa assim, uma questão gravíssima numa família ou no trabalho, e só assim a gente escuta, porque até então a gente é certo do que a gente pensa, a gente fica rígido na nossa forma de pensar. Então, só algo muito violento para nos acordar, para nos motivar a sair de um lugar conhecido, mesmo que ele seja ruim. É um grande paradoxo. O faraó, alertado pelos seus servos, antes da praga dos gafanhotos, que o Egito estava perdido, que ele deixasse o povo israelita ir. Mas o faraó era turrão, rígido. Deus estava escrevendo essa história, estava narrando essa história. Ele já tinha dado um spoiler antes, mas precisava ir step by step, passo a passo. Nenhuma mudança é feita do dia para a noite. O próprio povo não estava acreditando que ia conseguir sair ou que iria sair. Principalmente as mudanças importantes, elas são, muitas vezes, trabalhadas paulatinamente. Se não for assim, se a gente simplesmente muda de uma hora para outra, é uma impulsividade. Não tem alguma coisa ali que a gente está pensando ou elaborando. E o que é ser teimoso, afinal de contas? Segundo o dicionário, é aquele que não desiste facilmente. Não desiste facilmente, nem da sua opinião e nem da sua atitude. E o que é ser perseverante? Também é aquele que não desiste facilmente e que não cede. Mas quando a gente ouve teimoso, a gente pensa numa pessoa, né, já tem um preconceito ali, a gente já classifica como uma coisa pejorativa. Já o perseverante, não, é aquele que não desiste, insiste em chegar no seu objetivo. Tem uma conotação um pouco mais positiva. No caso do faraó, mesmo diante de todas as evidências, ele era teimoso, não mudava, ele cedia parcialmente, mas não concedia o que Moisés estava pedindo. Ele falava, tá bom, você vai agora, você leva as crianças, vai. Não, eu tenho que levar o rebanho. Ah, não, o rebanho não vai levar. Aí veio a outra praga, a praga da escuridão. E assim foi indo, e muitas vezes, é difícil, muitas vezes, essa diferença, como é que a gente vai aferir como estamos sendo teimosos ou estamos sendo perseverantes. E tem uma palavra que, numa dessas revistas, que eu estava vendo uma vez, quando tinha revista, né, em salão, assim, de cabeleireiro, e tinha uma parte, numa dessas revistas caras, que eram palavras interessantes, que tinham em outras culturas. E tinha no idioma africano, que eu não me lembro qual, uma palavra, sei lá, pancadi, uma coisa assim. E queria dizer, nesse idioma, que eu tinha tentado 3 vezes e parei. Eu achei isso tão incrível, eu guardei isso para mim, eu uso muitas vezes para... Que quer dizer o quê? Assim, é uma insistência, é uma perseverança, mas um limite. E eu achei isso interessante, que a própria cultura se encarregava de dizer para você, você não pode... Você ligou para o médico? Ah, liguei, estava ocupado, pronto, não liguei mais. Assim, mas você insistiu? Quantas vezes? É interessante que nessa cultura já estava implícito, que tinha um número mínimo de 3 vezes, que aí você estava autorizado a desistir. Mas, então, a gente tem que pensar em como é que é isso dentro de nós, nossa teimosia, nossa rigidez. Será que a gente é surdo, né? Uma surdez emocional, a gente podia chamar assim, que é aquela que não nos permite aprofundar, checar essas resistências. A gente fica no piloto automático das nossas formas de pensar e reagir. Achamos que decidimos
decidimos, mas muitas vezes apenas repetimos o que já fazemos, nosso padrão. Achamos que temos consciência, livre-arbítrio, mas estamos nos repetindo muitas vezes. Não paramos para pensar e para aprofundar. Esse caminho é doloroso. Somos impulsionados a fazer sempre do mesmo jeito, mas querendo resultados diferentes. Isso aqui é o mais incrível. Aí a vida vai mandando pragas, vai mandando problemas, vai mandando e você querendo continuar a agir da mesma forma, querendo resultados diferentes. Por exemplo, a gente mudou depois da pandemia, né? A gente, durante a pandemia, a gente teve lá o nosso novo normal, e a gente achava que ia ser um novo normal, esse novo normal ia ficar, mas eu estou achando que a gente tinha essa ilusão e que a gente vai voltando gradativamente aos mesmos hábitos, à mesma rotina, em pouco tempo esquecendo o que a gente passou. A gente continua, a gente é muito forte de ser quem a gente é, de ser... a gente memoriza muito quem a gente é, né? Então, como que a gente faz para mudar hábito? Aqui eu estou chamando de hábito o que temos de mais arraigado e que mais difícil mudar, mais resistência a gente encontra, assim como aquele coração do faraó. A sua decisão, né, do faraó, não era uma decisão racional, né? Até os servos dele diziam para ele, chega, libera, deixa eles irem, o Egito já está totalmente destruído. Ele era aquela rigidez. Então, a gente insistir nas coisas pode ser uma coisa boa, mas pode ser também uma burrice. Vai depender dos nossos alicerces, dos princípios que nos regem, né? Então, o balanço entre essa mudança e a persistência é um desafio permanente. A gente está sempre nessa gangorra entre sermos firmes e flexíveis. Excesso de flexibilidade pode gerar um sentimento de estarmos perdidos, né? A gente vai mudando toda hora, e isso, a gente fica sem estrada, sem limite, sem saber para onde ir, feito sabe aquele saquinho que vai medindo, aferindo a direção do vento? Eu acho incrível, aquilo se chama biruta, né? A gente fica meio biruta quando a gente não tem direcionamento, a gente não tem uma estrada para seguir. A gente precisa disso para se organizar. Então, excesso de flexibilidade pode nos deixar zonzos. Mas, se a gente não tiver vento, a gente também fica parado. O hábito, ele é da natureza. Ninguém se pergunta se vai acordar, escovar dente, se vai acordar, trocar de roupa. Os hábitos básicos são feitos porque o cérebro não quer ficar pensando, decidindo. Ele simplesmente vai. A gente gasta a nossa energia para coisas mais difíceis. Mas, se a gente simplesmente deixar os nossos hábitos nos dominarem, a gente se escraviza e nem sabe que está escravizado. A gente pode tomar uma posição à direita, posição à esquerda, termos velhas opiniões formadas sobre tudo, como diz o cantor, o poeta, e a gente nem sabe que a gente está dominado por uma forma rígida de pensar. A gente vai só repetindo. E precisamos ter cuidado com os nossos hábitos, pois já conhecem nossos hábitos. Os algoritmos estão aí para provar que sabem mais da gente do que nós mesmos. Então, se a gente não tiver a capacidade de se auditar, né, de sermos capazes de checar os nossos hábitos, a gente vai ser engolido e dominado. O faraó da vez agora pode ser a tecnologia, totalmente nos escravizando, nos dominando. Então, esses hábitos precisam ser checados, para não virar rigidez, para não virar uma insensibilidade, uma surdez. A gente acha tudo tão normal, o nosso hábito é tão normal ser assim, a gente até confunde, achando que todo mundo também deveria ser assim. Então, a gente, para não ficar insensível, surdo, cego, numa verdadeira escuridão, como a nona praga, a gente está fazendo esse exercício. E hábitos, eu fiquei pensando, enquanto a gente estava rezando aqui, né, como que
as mitzvot, o fato de estar aqui junto, a gente está aqui tentando produzir, né, tentando obedecer a bons hábitos, como está escrito aqui na nossa Parashá, por exemplo, nosso Seder de Pêssar, que a gente faz com tanta alegria todos os anos. Então, a gente está aqui nesse coletivo, é uma aproximação, é conversar sobre valores, para além de pirâmides, para além de valores materiais, além de ficarmos assim mumificados, tentando controlar o tempo, tentando controlar a vida, porque ela não está nesse controle, ela está nessa conexão, nessa reverência, que é essencial, eu acho, para a nossa vida, para a nossa alegria de estar vivo e estar aqui, que a gente, há bem pouco tempo, nem pôde estar, como é bom estar junto. Então, é isso, acho que amanhã a gente vai estar aprofundando muito mais coisas, a Parashá é muito rica, e espero contar com vocês também amanhã para continuar estudando, e é isso, Shabbat Shalom. Página 40, Aleino. Ficamos de pé.